O Flamengo já sabe o prazo final para contratar o Thiago Almada, caso queira utilizar o jogador nas oitavas de final da Libertadores. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a proposta que chegou para a saída do goleiro André para a Premier League. Vou falar de José Botto, isso porque o diretor de futebol do Flamengo está sendo cobrado pelo desempenho do time, pela contratação e pela maneira que vem gerindo o Mengão. Na humildade e na moral, eu queria falar com você que não é inscrito no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. E vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar. Eu vou começar o vídeo falando sobre Léo Pereira, isso porque tem um alerta ligado no departamento médico do Flamengo com o zagueiro do Mengão. Isso porque no jogo da semana passada contra a Chapecoense, durante o jogo o Léo Pereira parou para ser atendido, não saiu, continuou jogando. Depois no jogo contra o São Paulo e na última quarta-feira também no jogo contra o Internacional. Jogador que inclusive foi substituído durante o jogo, com dores ali no joelho. A informação é que ele pisou no buraco e depois que ele pisou no buraco do gramado, ele começou a sentir ali dores no joelho. E eu vou falar uma coisa para vocês. O departamento médico do Flamengo vai reavaliar o jogador, fazer novos exames, até para poder entender se teve alguma lesão, se teve alguma coisa que possa prejudicar o jogador nos próximos jogos. Vale lembrar que o Léo Pereira, ao lado do Léo Ortiz e do goleiro Agustinho Rossi, foram os jogadores que mais atuaram no ano passado com a camisa do Flamengo, jogador que tem uma resistência muito grande, não costuma se lesionar, não costuma se machucar, muito pelo contrário, é um jogador que está sempre jogando ali regularmente e jogando muito bem, diga-se de passagem. O departamento médico vai reavaliar o jogador hoje, até para poder entender ali qual é a situação, se tem alguma coisa que tem que se preocupar e se vai ter que fazer algum tratamento específico. Saindo de Léo Pereira, indo para Eric Pulgar, porque a notícia que saiu ontem, que o Flamengo ofereceu ao Eric Pulgar uma renovação de contrato com uma valorização salarial, gerou muitas críticas ao trabalho de José Botto, porque, teoricamente, o Botto renovou o contrato do Pulgar faz um ano, diminuindo a multa rescisória para 4 milhões de dólares, o que daria hoje aí algo em torno de 20 milhões de reais, tratando o salário que o jogador recebe hoje. E aí, muita gente já está começando a ver e a criticar as falhas do trabalho do Botto. É demora para negociar, é não atender o pedido dos técnicos, é negociar jogadores, é trazer jogadores sempre muito caro. Os jogadores que são contratados por José Botto são sempre jogadores muito caros e jogadores que demoram muito para se adaptar. E por que o José Botto está sendo muito criticado? Porque na primeira entrevista do José Botto, o José Botto disse o seguinte: nós vamos contratar jogadores que não são conhecidos, mas jogadores que vão chegar aqui e que vão dar o retorno esportivo. Jogadores que vão chegar aqui e vão trazer o retorno esportivo que o Flamengo precisa, o retorno esportivo que o Flamengo necessita. E isso não aconteceu. Contratou o Juninho acabou que não deu certo, o Flamengo não teve muito tempo ali com o jogador, vendeu o Juninho e aí, depois disso, não contratou mais ninguém. Só jogadores com grife, só jogadores com nome. E muitas dessas contratações caras, que ainda não justificaram para que veio. Tô falando de Jorge Carrascal, tô falando de Emerson Royal, tô falando de Saul que tem um salário, um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então, o trabalho do José Botto começa a ser questionado, começa a ser cobrado, e cobrado com razão, porque José Botto demitiu o Felipe Luiz. Cara, ele foi lá e começou a dar entrevista dizendo que a decisão foi dele, que ele falou com o presidente, que ele escolheu o Jardim, e agora tá aí o trabalho do Jardim também, deixando muito a desejar. Então, o José Botto pressionado no cargo, o Jardim sendo cobrado no cargo, e o presidente BAP precisa resolver essa situação, precisa colocar a casa em ordem. Ontem eu até falei na rede social, à tarde/noite, o Jardim acaba que ganhou um presente do calendário, esses 10 dias aí pela frente, para poder arrumar a equipe, para poder organizar a equipe. Talvez é hora de chamar todo mundo, conversar com os jogadores, tentar ali fechar
com os jogadores para poder continuar a temporada. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do goleiro Andrew, porque o Vene trouxe a informação que o Wolverhampton da Inglaterra fez uma proposta para tirar o goleiro Andrew do Flamengo. A indicação, né, do goleiro para o Wolverhampton foi do técnico César Peixoto, que trabalhou com ele em Portugal no Gil Vicente, e aí chegou lá, indicou, e o Wolverhampton tentou aí a contratação do goleiro, porém o Flamengo nem cogitou abrir negociação para a saída do goleiro. Vamos mudar o assunto, saindo do Andrew para o prazo final para fechar as contratações, tanto do Thiago Almada como do Luiz Henrique, caso o Flamengo queira que eles joguem as oitavas de final da Libertadores. Lembrando, o Flamengo joga contra o Cruzeiro no dia 12 de agosto. 12 no Mineirão e dia 19 de agosto no Maracanã. E qual é o prazo final que o Flamengo tem? O Flamengo pode substituir ou trocar 5 jogadores da lista. Então o Flamengo pode contratar Luiz Henrique, pode contratar o Almada, pode contratar mais 3 jogadores aí, estão falando de um centroavante, fala-se de outras posições. O Flamengo pode. E o prazo limite que o Flamengo tem para fazer isso é no dia 7 de agosto. Ou seja, o Flamengo já sabe qual é o prazo que tem para resolver essas questões e anunciar o Thiago Almada como um novo reforço, já sabendo justamente disso, sabendo que esse prazo é um prazo que a partir de agora começa a ficar curto. Dia 7 é sexta-feira que vem, hoje é dia 31, amanhã já é dia 1º, então dia 7 é sexta-feira que vem. O Flamengo tem esses dias para fechar a contratação do Thiago Almada. A contratação do Luiz Henrique eu acho que vai passar, não vai conseguir fechar a tempo, para que o jogador possa jogar as oitavas de final da Libertadores. Vai depender realmente do Flamengo cumprir esse prazo e escrevê-lo até o dia 7, ou seja, sexta-feira que vem. Vamos ver se o Boto vai conseguir fechar essa contratação aí, que já vem se arrastando há bastante tempo, já virou uma novela, né? Esse caso do Thiago Almada. O jogador já aceitou, o clube já aceitou, o Flamengo já aceitou, todo mundo já aceitou e o negócio não fecha. Então, torcer para que aconteça, né? A informação que eu tenho sobre a chegada do Almada é assim, a qualquer momento. Eu perguntei, e aí, o Almada, quando é que essa criança vai nascer? Aí me disseram, nasce a qualquer momento. A qualquer momento aí a gente pode ter a confirmação do fechamento do negócio, né? Do Thiago Almada. Vamos esperar para ver aí se nesse final de semana o que tiver para se resolver se resolve e aí o jogador chega para ser o novo reforço do Flamengo. Joga contra o Vitória só no domingo que vem, esse final de semana agora não tem Flamengo. O Flamengo vai passar esse final de semana tranquilo, já que não vai ter rodada para o Flamengo, porque esse final de semana será o jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, das quartas de final, né, da Copa do Brasil. Então o Flamengo não vai jogar, né? Foi eliminado pelo Vitória. Então esse final de semana não tem jogo para o Flamengo, só na semana que vem. Beleza? Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!